Joia. Só deixa eu dar uma... Só deixa eu liberar aqui a entrada. Beleza. Bom, gente, assim, ó, na semana não, no dia... Eu estou compartilhando aí a tela com vocês, no dia 11 de maio, nós fizemos aí a nossa primeira reunião, e a pauta, né, foram, então, os informes. Eu fiz uma apresentação breve ali para vocês, essa apresentação, ela está também compartilhada ali naquele drive compartilhado que a Sandra fez com vocês. Só deixa eu dar uma olhada. O Gilberto está ali também, tá? O Gilberto estava na... Só acho que tem que compartilhar talvez com mais pessoas, né, Sandra? Estava dando uma olhada aqui que tem mais gente no grupo. Mas foi apresentado, então, alguns destaques desse acórdão 484/2021 do TCU. Nós apresentamos, então, o plano de ação, lembrando que o plano de ação, ele foi elaborado ali, né, com o Benoni e a Tamara, né, eles fizeram um trabalho ali em conjunto no mês de janeiro desse ano, e já precisavam encaminhar isso aí, então, né, meio que foi feito aí um breve histórico, né, das informações que nós tivemos. Foi apresentado para vocês também uma planilha do plano de ação, então vocês têm aí de posse o plano de ação que foi proposto e a planilha do plano de ação, né, que foi encaminhada ali pela Sandra para facilitar, né, o que já está sendo feito, o que já está sendo encaminhado. A gente já vai dando ali o ok, mas aí depois eu apresento aqui para vocês, porque a gente vai precisar olhar para aquelas ações do plano agora. Bom, a gente definiu, então, que as reuniões, elas seriam quinzenais, então, uma primeira foi dia 11, essa aqui dia 25, né, e aí aqui eu procurei fazer algumas anotações, né, não dá para dizer que isso aqui, não dá para chamar de ata, né, é quase uma súmula, né, mas me aproveitando aqui dessa ferramenta do Google, né, a gente fez ali um resumo das questões que foram colocadas para vocês, né? Foram apontadas várias questões, né, em relação à nossa preocupação também com os documentos sigilosos, né? É algo aí que a gente precisa encaminhar, né? A necessidade, aqui comentamos também a necessidade, né, da constituição aí da Comissão Central de Avaliação de Documentos Sigilosos, que é algo que está junto, que acaba caminhando, né, de uma forma paralela aqui também com esses trabalhos desse GT. E aí comentamos aqui sobre todas essas questões que estão pontuadas aqui, né? Falamos a respeito aqui da disponibilização de botão específico da funcionalidade para consulta pública, né? Que até o Buenoni comentou, né? Que o botão ele já existe, né? Vai lá no CIPAC, aqui ele deu o caminho para a gente. A paração de implementação de normativos internos que dispõem sobre o uso do meio eletrônico para a gestão de documentos e processos, né, até se comentou que o IFSC ainda não tem ação em relação a isso, e que a instituição deveria, então, produzir um manual, né, de procedimentos de protocolo, atuação de processos no IFSC, para conseguir encaminhar isso. Enfim, aqui eu coloquei, né, vocês tiveram acesso a esse link, né, foi compartilhado ali, né, consegue ver ali pela agenda do Google. O que a gente pontuou aqui foram ações, né, ações a serem encaminhadas, então, para essa reunião, para a reunião aqui do dia 25/5, o principal dever de casa era o preenchimento da planilha, para a gente tentar procurar fazer o mapeamento dos processos que acontecem nos setores, e a partir daí já ter um cenário do que rola hoje totalmente digital, o que rola ainda em papel, sabe, para a gente saber o que já está de forma totalmente eletrônica e o que não está, ou o que está de forma híbrida, tá? Ações necessárias para a próxima reunião, ou seja, essa, né? Então, cada membro do GT observar, então, aquela planilha dos processos compartilhadas, né? A planilha compartilhada foi essa daqui,
eu acho que vocês não só estão vendo a outra tela, mas eu já mostro essa aqui para vocês. E aí também tinha como tarefa também, eu não sei se o Benoni conseguiu, verificar então a possibilidade da inserção de evidências naquelas etapas já apontadas como finalizadas ali por parte da DETIC. Bom, mas enfim, essas aqui foram as anotações da reunião passada, né? A gente já passa aqui a conversar um pouco sobre essas ações. O que eu queria comentar, o que eu gostaria aqui de combinar com vocês, tá? Como se trata... Peraí, tem uma pessoa aguardando aqui, isso, o Benoni vai entrar agora. Como se trata de um processo, se vocês olharem, o processo ele foi aberto no CIPAC, então todas as movimentações relacionadas à comissão, elas precisam ser inseridas nesse processo relativo a esse plano para adequação da instituição a esse acordo. Então, a gente precisa precisa inserir lá todo o material produzido, né, as ações, as evidências, as atas das reuniões. Então, tudo isso vai sendo inserido nesse processo, para ficar o registro, porque acontece, quando eles precisarem, né, auditoria, TCU, sei lá, precisar verificar o que as instituições estão fazendo, eles simplesmente vão lá e vão consultar o processo para saber disso. O que eu queria só encaminhar aqui com vocês? Eu vou fazer se todo mundo concordar com a ata aqui da reunião, essa súmula, vou assim chamar, eu gostaria de fazer o download dela, e aí eu vou colocar a minha assinatura digital, e aí vou passando para vocês colocarem a assinatura de vocês também, para mim conseguir inserir lá no processo. Pode ser assim, se todo mundo, né, concordar aí e não tiver nenhuma objeção aí em relação ao que ficou descrito aqui. Notas. Sabrina? Pode falar. Eu queria, na verdade, eu olhei o texto todo, né? Eu revi, e eu pensava assim, ó, na minha cabeça, a gente colocar, se o pessoal concordar com o que está escrito aí e tal, né? Quiserem um tempo ainda para dar o ok, não tem problema nenhum, mas eu passar para um formulário com o logo do IFSC, tudo direitinho, para que ele possa ter uma validade, né? E colocar, para daí colocar dentro do processo, né? Ficar tudo certinho. A gente pode numerar a ata, né? Para ter uma sequência, para deixar uma coisa assim mais certinha, né? Do que pegar um papel, né? Mesmo que colocar um papel não tem o logotipo, não tem nada. Então, acho que se o pessoal concordar, eu posso até passar e depois repassar para eles conferirem, ver se está tudo legal, e a gente passa adiante. Pega a tua assinatura e tal. Eu não sei até como é que a gente vai fazer para pegar a assinatura das pessoas, eu acho que, o pessoal concordar. Não, eu acho que pode ser assim, pode botar se pegar aí, de repente, quem sabe nas próximas, aí a gente já faz nesse formato. Eu só anoto aqui, porque como o Google já gera esse documento aqui, e é legal que ele já mostra, né, as pessoas que estão participando, mas pode ser, de repente, tu pode colocar ali né, um cabeçalho ali bonitinho da instituição, e aí a gente faz o download. A única coisa é que eu acho que é assim, ó, e aí eu tenho uma dúvida, né, talvez o Gilberto e o Benoni possam ajudar. Eu acho que para ir colocando a assinatura digital, a gente dá o download, faz o download em PDF, coloca a assinatura e aí vai passando um para cada um, né? Eu acho que vai ser assim, né, que funciona, né? Para colocar a assinatura digital. Eu acho que sim, né? Isso. Tá. Não dá para. É porque no momento que faz a assinatura, ele valida as assinaturas anteriores, né? Então não dá para deixar aberto e todo mundo ir ali assinar. Então aí de repente, né, a Sandra assina, passa para mim, eu assino, aí passo para a Dina, passo para o Luiz, e aí, né, a gente vai se passando. Como é que vamos controlar isso só? Bom, depois desse detalhe aí eu vejo direitinho como é que a gente controla esse repasso para não faltar ninguém. Tá. Pode ser, deixa eu só... Então, assim, a Sandra vai passar... Sabrina, Pode falar.
só colocar o nome de todo mundo ali na sequência do documento e ir passando para assinatura, cada um assina em cima do seu nome e fechou. Ah, tá, entendi. Tá, tu diz no próprio documento, né? Coloca os nomes e a pessoa assina em cima do nome, é isso, né? Exato. Tá, entendeu, Sandra? Eu não sei como é que funciona, mas aí eu vejo depois aí. Não, é só botar o nome assim com espaço em cima para colocar a assinatura, sabe? Tipo, Ah, sim, contrato, sim, mas eu tenho que passar para pro documento com o logotipo do IPSC, né? isso. PDF, tudo direitinho, tá. E aí no final só vai ter o espaço com os nomes em cima para o pessoal assinar. Tá. Tá. Então aí assim, ó, eu vou colocar aqui agora expor aqui o plano. Só abrir aqui a janela. Essas daqui, né? Esse aqui então é o plano de ação, tá? A única coisa, ele só tá ali no formato de planilha. Então aqui tem ação, responsável, né, o prazo de implementação e a situação. O que eu creio, né, que seja interessante, né, e aí nesse sentido aí, né, o pessoal ali da DETIC pode nos ajudar. Tem uma ação aqui que diz assim, ó, implementação de meio eletrônico para realização de processo administrativo. Então, a princípio, essa etapa aqui, ela está feita. A única coisa, e isso aí é algo que o Teles pediu também, porque isso aqui também está lá naquele PGT, sabe? Aquele plano de gestão estratégica e institucional. Aliás, o que responderem aqui eu já vou usar para lá, porque já vai matar os dois planos de ação. Eles pedem uma evidência de que o sistema de barramento, o PEN, foi implantado. E aí, assim, precisa de repente. Eu imagino que talvez não digo relatório, mas um documento ali com os prints das telas, só para mostrar que a instituição já tem, né, a ferramenta. Claro que aqui também, né, dentro do possível, como a gente está falando de um processo que pode ser a qualquer momento consultado ali pela auditoria interna e até mesmo por órgão externo, a gente vai tentar colocar as informações o mais completas possíveis, né? Então, se tivesse, né, um breve histórico, eu acho que ia ser bastante interessante, assim, né, mostrando tudo. Eu não digo relatório, né, mas eu acho que se tiver um descritivo disso aí, vai ser importante, porque uma coisa que eles pedem é isso, é evidência, que nem reconhecimento de curso, sabe? Não adianta só dizer que está implementado, acho que a gente tem que provar para eles que o negócio existe, que aconteceu, que foi feito assim, assim, assado. Não sei se... Desculpa. É que, na verdade, assim, ó, quem abre o processo, a gente pode, cada um sabe da sua parte, na verdade, né? Mas aquela pessoa que vai abrir o processo, para ela conseguir compreender, vai ter que ter uma sequência de ações ali, né? Para poder entender, por exemplo, vamos dizer aqui, onde eu coloquei em vermelho, não sei se tu pode ir para cima ali, ou Sabrina, bem ali em cima, fala sobre abrir um processo, né? Bem lá instituição do GT, composto por servidores, tal, até coloquei em azul aquilo que já foi feito, né? Então existe a portaria, consta o boletim, consta o link, né? Tá tudo ok. Aí quando tu chega ali nas informações em vermelho, é exatamente aquilo que eu senti falta, tá? Que por exemplo, só consta o plano ali dentro. Então, teria que colocar o quê? Colocar o ofício circular, tá? Eu até anotei aqui do lado, ó. Pode ir um pouquinho só para a direita ali, Sabrina. Isso. O que consta ali? Só tem o plano. Então, o ideal seria colocar uma cópia do acórdão do TCU, porque tudo que está sendo feito tem a ver com alguma coisa que veio antes, né? Então, é ação e reação, né? Então, veio o acórdão, aí veio um ofício circular, né? E aí foi formado o GT. Então, tem a portaria do reitor, né? Designando aquele grupo de trabalho, né? E aí, o que a gente vai incluir aqui? Eu coloquei em vermelho, eu citei coisas aqui, tá? O que for realmente
colocado dentro do processo, eu vou colocar em azul, né? Então, por exemplo, se a gente conseguir colocar a cópia daqueles que estão em verde, eu vou colocar tudo em azul, tá? Essa primeira ata, quando ela terminar, a gente vai colocar em azul, que a gente vai saber quais são os documentos que estão incluídos já dentro do processo para dar um entendimento das ações. Por que que a gente precisa colocar os documentos relacionados assim, ó, colocar como a Sabrina falou, é um histórico, só para a gente compreender quando que o CIPAC foi implementado. O CIPAC foi implementado no ano tal. Eu sei que foi formado um GT, antigamente, que tinha pessoas da DETIC, tá? E a Silvana Pinheiro, que era minha chefe na época da DGC, ela também fez parte desse GT. Então, eu até falei para a Sabrina que o ideal seria dar uma olhada dentro do Minerva, deve ter alguma pasta lá dentro, e a gente vai procurar só esses dados, só para a gente saber quando que foi implementado, né? Quando é que foi adquirido, quando é que foi implementado, e algum tipo de customização que foi feito, né? Algum tipo de melhoria, só para a gente mostrar de que aquele sistema que o SIG foi implementado e que houve melhorias, tá? E é importante a gente colocar, senão dá a impressão que a gente nunca fez nada, né? Então, colocar um histórico para dar um certo acompanhamento. Falhas tem, né? Porque, por exemplo, essa parte toda de processo, nós não nos atentamos, tá? Desde que foi implementado, sobre a parte do sigilo dos documentos, né? Então, ainda consta os 4 graus de sigilo que existia antigamente, uma outra normativa que foi revogada. Então, na verdade, são 3 que deveriam existir, mas dentro do CIPAC seriam só 2, na verdade, que seria o grau secreto, tá? Que a única pessoa que poderia classificar nesse grau é o reitor, então ninguém vai estar mexendo naquilo ali. E o reservado, que ele seria utilizado só por pessoas que recebem, que têm função de chefia, tá? Seriam essas pessoas. Então, teria que fazer esse tipo de modificação, na parte, colocar um outro tipo de categoria ali, ó, como restrito, que daí entraria o documento pessoal ali, mas tudo isso aí a gente deveria estudar. Para a gente chegar nisso, em primeiro lugar, a gente tem que fazer esse levantamento dos tipos de processo, tá? Então, para a gente levantar isso, nós montamos essa planilha, várias abas ali. Eu até acrescentei uma aba só para o CIAS ali, para a Camila. Eu abri uma específica ali só para ouvidoria, se não me engano, e abri uma outra, ficou específica para a DGP, e uma outra específica para o AD, que o Luiz Fernando vai preencher, tá? Ele está já levantando todos os documentos dele, as gurias também da DGP também estão nos ajudando nesse sentido, estão bem preocupadas como é que elas vão preencher. Eu agradeço, tá? Nós já fizemos um preenchimento prévio ali na aba da DGP, baseado em processos que a gente andou levantando há um bom tempo atrás, tá? Então, o que nós pedimos, principalmente, são 2 números de processo dentro do CIPAC, para que a gente tenha condições de pegar aquele número e olhar lá no CIPAC para ver quais os tipos de documentos são inseridos dentro daquele processo. Porque nós olhando aquilo ali, tá, analisando, nós vamos descobrir se aquele documento ali tem informação pessoal ou não. Então, a gente vai depois listar, isso depois, tá? Primeiro, a gente vai listar os tipos de documento, que vai estar tudo nessa planilha. Aí, a gente vai detectar, que é a pergunta que a gente faz, se consta informações pessoais ou não, ou se tem algum documento que tenha restrição de acesso por determinação legal, que são aqueles processos são aquelas informações relacionadas a sigilo bancário, sigilo contábil, a PAD, uma série de documentos, tá? Que podem estar restritos, e aí eu fiz aquela outra planilha que eu já tinha elaborado, tá? E depois eu dei uma melhorada nela, também está acessível para o grupo, né? Que ali apresenta as informações que são ostensivas, né? E que estão dentro da transparência ativa, disponível no site do IFES, que tem a transparência passiva, que também são as informações que são fornecidas por pedido de informação, né? E pelo SIC, no caso.
E depois tem as informações pessoais e aquelas restrições, as hipóteses, tá? De restrição de acesso, que entra o sigilo bancário, contábil, o PAD e tudo mais. Eu Então, acho que eu acho que é bacana, assim, só para tentar complementar também um pouco essa fala da Sandra, assim, ó, aparece bastante coisa, né? Bastante informação. Só que esse trabalho que a gente vai fazer agora vai ser útil para matar um monte de coisa que a gente precisa resolver, né? A questão aí da restrição. Então, é um trabalho que, de uma certa forma, vai servir de subsídio para a comissão, né, de documentos sigilosos, já vai servir para gestão documental, então com isso a gente vai conseguir, assim, atacar várias frentes ao mesmo tempo, tá? Otimizando o nosso trabalho. Exatamente, a transformação digital também entra nisso, né? Essas informações, elas vão nos ajudar a criar o próprio código de classificação de documentos do IFSC específico, porque daí, quando nós conseguirmos montar todos os documentos, né, e processos, principalmente, nós vamos listar isso aí e todo mundo vai encontrar o seu processo que produz, tá? E vai ter o código de classificação correto do lado, a gente vai colocar aquela coluna de finalidade, para que serve, porque, por exemplo, o nosso objetivo é auxiliar todo mundo para organizar documento, tá? Mas nós não trabalhamos naquela área, né? Então, eu não trabalho lá no ensino, eu não sei como é que é feito o trabalho deles, então por isso que a gente precisa dessas informações, que quem fornece são os próprios que produzem os documentos, né? São eles que enxergam que dentro do processo deles tem um formulário lá que o aluno vai preencher, em que eles estão pedindo várias informações. E até, inclusive, isso aí vai servir de reflexão, até, inclusive, da pessoa pensar, da unidade, claro, pensar que, de repente, nem todas aquelas informações são necessárias para o IFSC, entende? Então, inclusive, a gente vai atender a LGPD. A LGPD, ela diz, olha, o dado pessoal tu vai pedir, mas tem que ter uma finalidade. Qual é o fim daquilo ali? Para que vocês precisam disso? Né? Por que quando tu vai na farmácia, o balconista diz assim, o seu dado biométrico, a senhora pode registrar aqui. Aconteceu comigo na farmácia, eu jamais daria o meu dado biométrico numa farmácia. Para que eu vou dar dado biométrico? Para vender o meu dado pessoal, um cadastro dele para outros? Não, eu não vou fornecer. Então, não tem por que o IFSC pedir determinadas informações, né, ou pedir cópia de documento que não vai utilizar. Então, a gente vai pedir o necessário e dentro do que consta na legislação. A gente não vai pedir nada além daquilo ali, entende? Ô, Sandra, o Luiz está com a mãozinha. Não, o Luiz está com a mãozinha levantada ali faz um tempo. Eu não vi. Diga lá, Luiz. Oi, Sabrina, só porque eu fiquei numa dúvida, a Sandra estava colocando ali os graus de sigilo, ali a situação dos graus de sigilo, né? E eu me recordei até da conversa que eu tive com o Benoni na semana passada, que na reunião que a gente teve anterior a essa, o acórdão do TCU ali, na apresentação da Sabrina, solicitava uma versão mínima do CIPAC. E a nossa versão é anterior àquela versão que estava lá nos slides, né? E como a gente vai ter que assinar esses documentos aí, que é assim, né, de forma sistemática para atender essa demanda, como é que está sendo visto essa situação da atualização do CIPAC ou alcançar essa versão mínima que é solicitada ali? Não só para resgatar essa informação, né, de acordo com o acórdão ali, numa parte que o documento fala em relação à transparência, né? E aí ele diz assim, ó, nas situações em que o CIPAC for o sistema selecionado, será necessária a atualização das versões a fim de que contemplem os modos de pesquisa implementados a partir da versão 4.46. Acho que até o Benoni tinha colocado ali no chat, né, a nossa versão, que eu acabei não esquecendo, eu acabei não anotando e esqueci da versão que tu comentou. Mas, enfim, acho que é uma versão anterior, né, essa que está... Eu posso responder isso.
que eu lembro, a versão que o Benoni botou era anterior a essa que está sendo solicitada no acórdão, né? Uhum. Bom, dá licença, então eu já vou responder isso, porque primeiro a gente teria que ver que eu li o acórdão ali e ele não faz nenhuma referência a qual que seria a versão que eles utilizam ali, né? Porque, por exemplo, existe uma versão padrão do CIPAC, que é o fornecido pela UFRN, né? Se eles estão usando esse modelo como referência, ok, mas a gente já está há muito tempo separado dessa versão. O nosso número de versão não está mais relacionado com o número de versão que está lá. Podem ter coisas que tem a versão lá que dão conta do que a gente tem hoje aqui. Então, aquele número de versão ali é um dado que não faz sentido sistematicamente falando, né? Agora, sobre o sistema e os graus de sigilo que existem ali e a versão do CIPAC, hoje, a versão que a gente tem do CIPAC é plenamente configurável os graus de sigilo. As pessoas que têm acesso ao módulo de gestão documental dentro do CIPAC podem ali e habilitar, desabilitar e até mesmo criar novos graus de sigilo. Então, eu não vejo isso aí como um elemento impeditivo, é meramente operacional, né? Tá, então é ótimo. Para nós é excelente. É isso aí que a gente quer avaliar para tentar melhorar, né? Então, a única coisa que a gente vai fazer é desabilitar praticamente ali o secreto. Isso aí teria que ver como é que a gente vai tratar, tá? Mas ninguém iria classificar em secreto nem ultra secreto, porque não tem documento ultra secreto dentro do IPSC. E o confidencial ele deixou de existir, então tem que desabilitar esses aí, né? Numa outra reunião que a gente teve, Sandra, inclusive a permissão para fazer isso no módulo de treinamento, homologação e até no ambiente de produção foi dado para você e para outras duas pessoas que eu não lembro agora para fazer esse teste. Certo. Não, tudo bem. Não, é que na verdade, assim, a gente tem que fazer o teste. Na verdade, eu não fiz, tá? Não fiz o teste ainda. Eu só preciso saber depois se existe algum efeito colateral indesejável, sabe? Mas, por outro lado, olha só como é que funciona. Essa classificação em grau de sigilo, ela tem que ser documentada de qualquer forma, sabe, Gilberto? Então, ela praticamente ela só tem validade com o documento. Né? Teria que ter um termo de compromisso, que é o TCI, assinado, e é uma série de requisitos que tem que ter para a pessoa poder classificar, viu? Então, isso aí a gente vai ter que levantar junto com a própria comissão, essa CKDS, né? Que o pessoal tem que ser capacitado, tem que atualizar a portaria, né? Porque o presidente da CKDS, preferencialmente, tem que ser a autoridade de monitoramento da lei, de preferência, tá? Que tem mais conhecimento sobre a lei de acesso à informação. Então, precisa de tudo isso aí, principalmente a capacitação, para que a gente possa fazer um trabalho legal. Porque não adianta a gente chegar ali no CIPAC e começar a modificar alguma coisa e depois dar um problema muito sério, entende? Então, temos que nos capacitar para isso aí, mas a gente sabe que tem que ser alterado, tá? A Dina ali com a mão levantada também. Pode falar, Dina. A Dina, acho que ela está como ouvinte ali, não é? A gente não. Ela pode só escrever, eu acho, porque consta só o. Não aparece o microfone Para dela. habilitar. Eu não consigo te habilitar, mas eu acho que se tu entra, se tu clica ali no teu nomezinho, acho que tu consegue, né? Ou então sai e entra da reunião. Isso, também dá para ser. No botão do meio, aqui embaixo da apresentação, tem um botão que chama desativar áudio. Se ela desativar e ativar de novo, ele vai voltar com a tela de somente ouvinte ou microfone. Não precisa nem sair de novo. Ainda bem. Bom, enquanto ela não vem, Acho eu que só. agora ela já conseguiu. Já Olá. conseguiu? Opa, tudo bom, Dina? Oi.
Estão ouvindo? Certo. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Então, assim, só para dar um feedback para vocês, né? Como é que é essa experiência de compartilhar a planilha, um objeto, né, que tem perguntas para os outros interpretarem e preencherem. Então, assim, para vocês pode ser fácil, mas assim, quem recebe, de repente, tem a sua dificuldade. Pelo menos teve alguma pergunta ali para mim no e-mail, no grupo para quem eu mandei, e aí os colegas perguntaram sobre essa questão de documento sigiloso. Se vocês olharem naquela coluna F, há duas perguntas na mesma coluna. E aí, quando você pergunta ali, o processo possui dados pessoais? E também na mesma pergunta, e dados sigilosos? Então, quer dizer, se você pensar, todo o processo, ele tem pelo menos o nome da parte interessada, do servidor, em tese, né? Da parte interessada. Então, só por isso, é sim para todos eles, né? Não vai ter não, porque, claro, tem nome, tem dado pessoal, exemplo, nome? Claro que tem pelo menos um nome, né? E aí vai variar do grau da complexidade, do tipo de processo e quantidade de documentos que vão estar ali. Também me perguntaram, eu vi que a colega interpretou dessa forma, veja bem, a colega colocou assim, no processo tal, não tem dados sigilosos no requerimento. Ela traduziu dessa forma, né? Às vezes a resolução, ela pede determinado conjunto de documentos para instruir o processo. Só que naquele vai e vem de saneador e de troca de conversa, hoje em dia a gente tem os e-mails, né, como um instrumento de comunicação e as pessoas vão colocando muita informação ali dentro. Então, assim, só pela questão do e-mail também, que vocês perguntam ali na planilha, e-mail, por exemplo, e-mail tem também com muita frequência nos nossos processos. E aí, às vezes, também pode ter os telefones, já aconteceu vezes as pessoas conversarem com as suas CGPs, meu telefone é tal, qualquer coisa me chama, né, para se tiver faltando alguma coisa e tal. Então, assim, eu vejo que naquela coluna F são duas perguntas importantes. Se para vocês seria mais enxuto saber se só tem os dados básicos, tipo nome, né, dado pessoal nome, e aí seria mais interessante vocês estratificar e entender um processo mais complexo que pode ter documento sigiloso, de repente, uma ideia, não sei. Porque tem ali a coluna de observação, né? E a Sandra já me respondeu que qualquer coisa, qualquer situação adicional pode estar respondendo nessa coluna de observações, algum adendo, né, sobre a particularidade do processo, também pode ser por aí. E foi assim que eu orientei os meus colegas ali no grupo do e-mail, né, para eles responderem, e aquilo que é mais destacado, mais, né, diferenciado de cada processo, use então a coluna de observação para dizer alguma coisa, né, de documento sigiloso e tal. Porque ali naquela coluna F, para mim, no meu entendimento, vai ser sim para todos eles, porque pergunta, tem dado pessoal e sigiloso? Dado pessoal tem todos, porque o teu nome já é um dado pessoal, né? Então, não sei se foi clara assim a minha explanação ali daquela coluna, que vai ser sim para todo mundo, né? Então, todos os processos, no caso, eu acho que vai ter que usar ali a particularidade das observações para dizer qual é o tipo de documento que diferencia cada processo. Não seria isso? Sim, é que assim, ó, Dina, nós não podíamos, como é que eu vou te dizer, perguntar muita coisa, ter muita profundidade para vocês, tá? São vocês vão ficar muito confusos. Então, o que a gente pergunta? Olha só, tem uma diferença entre tratamento, entre a informação pessoal e a informação sigilosa por determinação legal. O que é a informação pessoal? É aquela, por isso que eu coloquei os exemplos, tá? Então, os documentos do processo contêm informações pessoais, é sim ou não. É só isso. A gente não perguntou qual o documento. A gente só vai saber qual é o documento a partir do momento que tu colocar 2 números de processo lá naquela coluna, número lá da coluna L, tá? Que eu pedi 2 números de processos digitais, porque daí a gente entra naquele processo e vai olhar todos os documentos que vocês inseriram lá. A gente vai ver se tem e-mail com informações pessoais, tá? E que assim, ó, não quer dizer que o nome Sandra, meu nome, o teu nome de Nazaide, não pode, é uma informação pessoal, mas ela é necessária, tá? Ela, como é que eu vou te dizer? O CPF não. Eu não tenho por que botar o CPF publicamente, tá? Mas o meu nome nos processos vai aparecer, tá? O que não pode aparecer é o meu e-mail pessoal. Agora, o e-mail institucional, eu vou ter que utilizar, entendeu? Dependendo da situação. Não que eu vou colocar meu e-mail institucional em tudo que é, né, em tudo que é documento, entendeu? Que vai ficar publicado. É nesse sentido que eu quero te dizer. Então, o meu nome, sim, vai sair uma lista de pessoas que passaram no concurso, não vai aparecer meu nome? Se não vai aparecer meu nome, vai aparecer pelo menos o número da minha inscrição, né?
porque pode ser que não apareça ele, mas se eu sei o número da minha inscrição, vai sair pelo número da inscrição e eu vou saber que sou eu que estou lá, tá? Então, assim, não é que o nome não pode. Quando eles abrirem um processo dentro do CIPAC, que está público, vai estar lá o nome dos processos da Sandra, vai estar lá, mas o que não deve estar lá dentro é o CPF. Meu CPF hoje é minha identidade, porque a pessoa com o CPF, com a data de nascimento, o nome da pessoa, ela pode abrir uma conta por aí e de repente tu vai descobrir pelo Serasa, tá? Que tu tá devendo, né? O cara pede um empréstimo e, né? Assim, é no mole, entendeu? Então, o CPF não deve ser colocado, não é aconselhável. Então, eu só tô nessa coluna é só para saber, os documentos possuem informações pessoais? Quais são as informações pessoais ou pessoais sensíveis? Nome da pessoa com o CPF, o RG, o endereço particular dela, tá? O telefone e o e-mail. Claro que o nome vai estar, né? Dados pessoais, o que seria? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Olha só, os documentos relacionados ao AFD, não sei se alguém sabe o que é o AFD, é o Assentamento Funcional Digital, que é a nossa pasta funcional que está sendo digitalizada e sendo colocada dentro do repositório do governo, tá? Aí, várias pessoas perguntam, que eu estou num grupo, né, que fica falando muito sobre o assentamento funcional digital. Aí eles perguntam, mas tem que colocar o atestado? Não, não se coloca nenhum atestado dentro dessa pasta. Vai só aquele documento de perícia, entende? Que diz que a pessoa não fala nada sobre a doença dela, não fala sobre o CID, né? Não fala sobre nada disso. Só diz que tu tá afastada ou algo do gênero, tá? Mas não entra no detalhe sobre a tua situação da tua doença. Ele não fala o que tu tem e não dá detalhes sobre aquilo ali, tá? Só o essencial. Aí aquele documento vai para dentro do FD, sabe? Então aqui seria a mesma coisa. Dentro de um processo que vai a público, jamais vai colocar um atestado ali ou vai botar a cópia da sua carteira de identidade ali, né? A não ser que exista um controle dentro do sistema que impeça de ler aquele documento. Aí o processo pode estar lá dentro, e, né? Então, quando chegar naquela página que estaria o documento pessoal, ele vai estar restrito, tá? Qualquer um vai estar impedido de ver aquele documento. Para dar um exemplo para vocês, a Universidade Federal de Santa Maria, tu abre os processos, tu pode fazer o download daquele processo deles, e aí tu vai olhar documento a documento, tá tudo em ordem, o próprio sistema coloca em ordem, tá? E aí mostra todos os documentos que tem ali dentro. Aí tem um, assim, no próprio trâmite, já diz assim, restrito, informação restrita, artigo 31 da LAI. O que é o artigo 31 da LAI? É informação pessoal. Então, é um requerimento que tem ali, os requerimentos, nenhum deles aparece. Aí, quando tu chega na página do requerimento, só vê a caixa dele, tá? Só vê a informação e diz assim, número 1, que seria o primeiro documento, tá? Que está na ordem, requerimento tal. Por exemplo, de incentivo à qualificação. Requerimento de incentivo à qualificação, tá? E aí diz embaixo, em vermelho, em fonte vermelha, documento restrito, informação restrita conforme artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527/2011, tá? Então, ninguém lê. Então, eles fazem um controle desses documentos para que eles não sejam acessados. Agora, eles estão fazendo um estudo para fazer o tarjamento, tá? Dessas informações, né? Então, o tarjamento, o que acontece? Tu consegue até olhar o documento, mas tu não vai ler as informações pessoais, tá? Então, essa tarja que vai em cima, ela só vai nessa, vamos dizer, nessa cópia que fica publicada, porque o que está dentro do banco de dados não pode sofrer alteração nenhuma, tá? Senão perde a integridade do documento, ele perde a autenticidade, tá? Então... Ô, Sandra, deixa eu te perguntar, então, eu não sei como é que é no nosso, né, no IFSC, qual é o grau dessa inserção desses documentos e como que foi feito, acho que nem foi feita ainda essa questão de tarjamento, mas só para tu saber, um dia eu estava... acho que não, né, porque eu...
É porque um dia eu estava procurando uma portaria antiga de alguma servidora nossa para a gente poder fazer uma retificação das progressões e naquela busca, né, eu tive que baixar o AFD mais antigo que a gente chama de legado, que é uma reunião, né, um compêndio de vários documentos. E ali, Sandra, ali consta todos aqueles documentos mais antigos, justamente, né, que foram compilados e foram escaneados tudo de uma vez só, sem muito critério, me parece, assim, desculpa se tá colocando, de repente eu falando assim até besteira, porque, né, eu sei que quem fez o trabalho procurou fazer da melhor maneira, mas é que são documentos antigos e quem teve que escanear teve que fazer tudo na sequência, né? Ali tinha endereço da pessoa, tinha comprovante, só para tu saber Tá, disso, mas olha né? aqui, ó, olha aqui, tudo bem, mas assim, ó, essas pastas do AFD, elas não ficam abertas ao público. Ah, tá. Tem esse detalhe. Mas os Tá, nossos certo. processos do CIPAC, eles estão sim. público, entendeu? Sim. A gente não pode confundir. O que eu quero te dizer é que dentro do AFD não aparecem os atestados. E isso que é restrito, são informações restritas, que refere à informação pessoal, tá? Agora, essa da coluna G é por determinação legal. Até coloquei ali o exemplo. O que é a informação sigilosa? Daí ela é sigilosa, tá? Por determinação legal. Aí, no caso, seria o sigilo contábil, né? Tem determinados balancetes ali que não deve ficar à mostra. Sigilo bancário, não conta dando o número da tua conta, entendeu? Ou alguma conta que não pode aparecer. Documento preparatório. O que é documento preparatório? São alguns pareceres em que vai aparecer algumas informações que, de repente, também não pode ficar público. E, muitas vezes, um parecer ele vai ser futuramente utilizado para se transformar numa normativa. Então, não tem por que ele ficar a público, entendeu? Colocado a público, né? E notas técnicas também. Então, existe também o sigilo por causa do segredo industrial. Digamos que estão fazendo aí uma pesquisa, né, sobre seres humanos, alguma coisa assim, tá? E aí aquilo também não pode ficar aberto, tá? Sobre carta patente, é uma série de documentos. Até, inclusive, eu coloquei alguns exemplos ali na tua, se não me engano, foi nos tipos de informação. Eu coloquei alguns processos também relacionados a software ali também, alguns documentos, tá? São só exemplos, tá? Então, informação pessoal é uma coisa, tá? E esses documentos que estão com sigilo por determinação legal é outra coisa, tá? E aí, só perguntando, tem ou não tem? Então, digamos assim, que seja lá um documento de licitatório, tá? Que tenha parte se não me engano, é de propostas. Não pode estar abrindo as propostas para todo mundo ler, né? Só depois que é publicado, entendeu? Aí fica aberto, né? Então, não pode ficar dando o que cada um está apresentando sem abrir num determinado dia, né? Então, esse entra dentro desse processo de informação sigilosa, tá? Bom, ali só está te perguntando se tem ou não tem. E na outra só está te perguntando qual é o tipo de sigilo que se encaixa, entendeu? Se é um PAD, aí tu vai colocar ali que, por exemplo, os documentos do processo contêm informações sigilosas por determinação legal. É um PAD. Sim. Essa é a resposta. É sim ou não. Aí na coluna do lado diz assim, caso o processo tenha informação sigilosa por determinação legal, identificar a hipótese. Aí tu vai colocar lá que é o artigo 1150, se não me engano, tá? Não sei se era do Código Civil, eu não me lembro qual é que é exatamente o artigo, tá? Eu não me lembro qual é a legislação. Então, é isso que interessa para nós, tá? Se tu quiser listar os documentos que contêm informações pessoais, pode listar ali na parte de observações, não tem problema nenhum, só está nos ajudando, tá? Agora, se não quiserem colocar, não precisa, desde que vocês nos informem na coluna L quais 2 números de processos digitais, de preferência, processos completos, tá? Que um processo pobre, não tem nada, ou foi indeferido, aí não adianta, porque não vai ter a documentação necessária para nós, tá? Que a gente possa detectar. Então, o nosso objetivo futuro, o que é? Listar todos os tipos de processos rotineiros que vocês abrem, tá? E aqueles, assim, que pode ser esporádico, mas ele é relevante, tá? Então, digamos que a gente abrisse um processo lá na DGC que está relacionado ao relatório de gestão. Digamos que seja o único processo do ano, mas ele é relevante. Então, tu vai colocar ele lá,
entendeu? Mas tu não vai listar todos os processos de gestão, né, relacionado a relatório de gestão, ou listar todos os processos de incentivo à qualificação, não. Eu só quero e tu diga exatamente quais os documentos que estão integrados dentro daquele processo, nada mais. Eu quero o tipo de processo, não os processos, entende? Então, ali a gente vai saber. Então, por exemplo, se a pessoa disser, eu não sei o que eu faço, é só ela sentar e pensar, qual é o meu trabalho? Qual é a atividade que eu faço? Eu abro aqui 5 tipos de processo, então lista aqui. É isso, entendeu? Eu não estou pedindo para a pessoa colocar um documento avulso, não é documento avulso que eu quero processo. E não é processo de trabalho, é processo administrativo, que tu abre lá no CIPAC, ele vai ter um número, tá? E ele vai ter princípio, meio e fim. Ele pode ser aberto a partir de um requerimento, como é o requerimento do incentivo à qualificação, ele vai tramitar até a hora que ele vai ser concluído, tá? Então, quando ele finalizou, que vai ser deferido ou indeferido, se ele for deferido, o que vai aparecer no final? Uma portaria, né? Então, essa portaria também vai ter o nome da pessoa ali, mas não vai ter vai ter a única informação pessoal, que é o nome da pessoa, pode ter o CIAP está ligado à instituição, não é o CPF dele, tá? Então, aquilo ali vai ficar também publicado, entendeu? Tanto no boletim, né? Quanto no processo, que vai estar público, entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer que vocês listem ali o requerimento. Eu só preencho o requerimento. Se faz só requerimento, não está abrindo processo. Então, é só para quem abre processo e conhece o seu processo para poder preencher essas colunas aqui. Né? Só para dar um adendo, Sandra, desculpa interromper, só para dar um adendo. Meu processo, eu só analiso por enquanto 4 processos, na real, assim, estou fazendo eventualmente de licença capacitação, mas ainda ficar mais com as outras colegas. Mas só para tu saber, Sandra, no requerimento, por exemplo, de progressão por capacitação de incentivo, essencialmente nós não colocamos nem na instrução do processo. Na instrução do processo nós chamamos, é como se fosse um checklist, tá? Que a CGPs e nós da DGP, nós preenchemos, nome do servidor, cargo, CIAP, data de ingresso, qual é o cargo e o nível que foi exigido. Daí, porque incentivo, por exemplo, pede uma titulação acima do qual foi exigido no ingresso, né? Então, só para saber, nós não pedimos, por exemplo, o CPF, mas nos certificados de progressão e das capacitações e dos incentivos, eles apresentam, geralmente as instituições colocam o RG e CPF da pessoa, né? Sim. Uhum. E aí a gente só vai detectar isso, nós, no caso, na CGDoc, lá na minha coordenadoria, por isso que a gente pede o número do processo, porque a gente olhando, a gente sabe o que a gente quer, sabe? E aí, qual é o nosso objetivo depois disso aí? Nós vamos listar todos os processos, tá? E futuramente listar todos os documentos que fazem parte daquele processo, e vocês vão saber direitinho qual é o código correto, entende? Já com o processo, já vão saber. E a gente vai passar essas informações para vocês. Mas nós também precisamos listar os documentos para quê? Para que a gente consiga ver certinho o código a qual ele pertence dentro daquele determinado processo e mais ainda se aquele documento tem informação pessoal ou não. Porque daí nós vamos atingir o quê? Aquilo que a Sabrina falou. A gente consegue fazer o tratamento do dado pessoal, tá? Porque a gente sabe que aquele documento tem aquele dado, a gente já vai direto nele e não vai ficar quebrando cabeça onde que está o dado pessoal, porque a gente já está fazendo essa pergunta para vocês ou olhando o processo que vocês nos indicaram, tá? Então, nós vamos conseguir atender a LGPD, a gente vai conseguir atender a LAI, a gente vai conseguir atender a transformação digital, porque com isso a gente também vai fazer as melhorias necessárias junto com a DETIC, no CIPAC, né? Porque todo mundo tem que trabalhar em conjunto, cada um faz a sua parte, eu não entendo de informática, eles não entendem da arquivologia, e vocês não entendem de arquivologia nem da informática, sabe do serviço de vocês. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá. Entre outras normativas também, tá? Que a gente vai atender, inclusive a gestão de documentos, tá? Que é a Lei 8.159. Tá? E entre outras normativas que estão surgindo, e agora, inclusive, veio uma portaria que fala sobre a digitalização do acervo acadêmico, que eles querem que, a partir de agosto, não querem mais, assim como o FD, que seja produzido documento em papel, certo?
E esse negócio do acervo acadêmico já foi pedido em 2018, tá? Só que para a gente controlar documento na fase de gestão, tá? Nós precisamos do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, que nós não temos, a maioria das instituições não tem. Então, por isso que a gente também não digitalizou nada do acervo acadêmico. Agora nós vamos esperar com que o governo mandem uma normativa dizendo como eles querem, assim como eles fizeram com a EFD também. Eles é que deram as regras de como fazer, tá? Então, assim, enquanto a gente não sabe o que a gente tem e o que a gente faz, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Ô, Sandra, eu acho que também ali a Carla né, deu um feedback ali, né, em relação à Proem. Eu acho assim, ó, claro que aqui a gente está falando em termos de CIPAC, só que o que acontece, a gente também tem processo que roda no SIGA, como Exato. é o caso da PROP, da PROEX, da Proem, não sei, aí teria que avaliar, mas a gente precisa aí da colaboração ali dos colegas, né? Né, no sentido de ter essa compreensão, porque eles são processos, eles são conjuntos documentais que tramitam, só que eles não tramitam no CIPAC, eles tramitam no SIGA, tá? Então, mas isso precisa também estar registrado ali, a gente também precisa saber disso. E aí... Se ele é processo, sim. Se ele é processo, sim. A gente tem que detectar se é processo, se é um dossiê, tá? Que dossiê é um conjunto de documentos sobre uma determinada pessoa, sobre um determinado assunto. Porque no caso ali da PROEX e da PROP, são conjuntos, né? São tipo dossiês, só que os dossiês, eles são por editais, né? Então, o edital, ele é publicado e aí tudo tramita pelo edital, a inscrição, né? O trâmite ali do pesquisador ou a pessoa que vai estar propondo um projeto de extensão e tudo isso aí, né? Roda no SIGA. Então, só essa outra questão ali também que não dá para perder. Só assim, ó, voltando ali para a planilha do plano de ação, né? O que então, só para voltar ali, né? A gente está aqui em maio de 2022, então o que a gente está fazendo aqui está ali na linha 7 do plano, né? Que é verificar aí por setor as ações, procedimentos, documentos não implementados no sistema e que devem ser publicizados. Então, quando a gente faz, então, só para justificar isso, né? A gente sabe que é um trabalho grande, mas quando a gente consegue mapear todas essas informações, a gente já vai ter uma ideia, né, do que precisa ainda ser feito, né? Vai ser possível a gente ter uma ideia de tipos de processos já estão implementados de forma totalmente eletrônica e outros não. Até tem algumas universidades, assim, que eles, inclusive, têm gráficos de desempenho. De um total de tantos processos, todos esses aqui já estão rodando de forma totalmente eletrônica, sabe? Aí eles colocam lá o gráfico avançando. Então, acho que dá, de repente, para construir algo bem bacana. Mas, para tudo isso, a gente tem que saber o que a gente faz de processo e conhecer, né? O que de fato já está rodando de forma eletrônica ou não. E aí, pode falar. Não, exatamente isso, porque a partir do momento que a gente sabe o que a gente faz, a gente vai ter uma ideia dentro daquele universo quanto ele já foi passado por meio eletrônico, né? E uma coisa que, pelo que entendi desse acórdão, eles não vão ficar se detendo tanto no legado, tá? Que é esses problemas que a gente estava falando, aquilo constava o CPF lá, que estava assim, eles não vão se deter nisso aí agora, no momento. Mas uma hora eles vão atrás disso aí. Então, vão pensar no hoje, no que a gente faz hoje, né? E levantar tudo e depois a gente saber dentro desse universo o que já foi passado por meio eletrônico, aquilo que não foi passado, né? E ter um cronograma de até quando a gente vai conseguir fazer isso, entende? Mas a gente precisa realmente identificar isso aí para a gente poder fazer um diagnóstico e poder fazer o nosso plano, né? Sim. Até assim, eu também acho que é importante aí pedir a colaboração do grupo, né? Porque enquanto a gente não tiver essas informações, o trabalho, né, a gente não vai conseguir dar plenitude ao trabalho, vamos assim dizer. Então, a gente está aí com a Juliane agora, né? Quem participou da outra vez foi a Bertília, mas a gente também precisa aí desse rastreamento ali
da ouvidoria, precisa do gabinete, né, da auditoria, acho que já, né, os que não estão aqui, né, a gente vai tentando entrar em contato individualmente, né, mas do polo de inovação, ali da Prodin, viu, o Benoni e o Gilberto, eu imagino que devam ter poucos processos da Prodin, até porque eu estava olhando assim o que tem cadastrado ali, assim, são poucas coisas. Mas o que tinha ali da DGC eu já pontuei, né? Mas aí depois eu acho que seria muito importante ali também o Benoni ali, depois se quiser colocar ali, talvez seja projeto, eu imagino que deva ser pouca coisa da DETIC, sabe, que rola em processo. Eu sei que tem bastante processo de trabalho mapeado, mas eu acho que processo, eu imagino, assim, na minha visão leiga, deve ter poucos, mas aí seria bacana, né, o Benoni, tu dar uma bisolhada ali para ver se de repente a gente está precisando ali colocar alguma coisa. A Juliane ali está com a mão levantada. Pode falar, Sim. Juliane. Sim, oi, Sabrina. Então, eu estou ainda, né, me inteirando de todas essas informações e tudo como tenho conversado com você. Assim, em relação à planilha, a ouvidoria e o SIC, nós não trabalhamos com o CIPAC. Então, nós não temos nenhuma informação referente aos trâmites de ouvidoria e de SIC dentro do CIPAC, tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando dentro do Fala BR, e a pessoa que trabalhava anteriormente, ela trabalhava muito por e-mail, e nós recebemos uma orientação da CGU, uma recomendação, né, pela gestão de riscos, que nós trabalhamos somente pelo Fala BR. Então, nós temos um plano de cadastro e capacitação dos gestores para que eles comecem a usar o Fala BR. Por exemplo, chegou uma notificação, um acesso à informação, uma denúncia, qualquer tipo de coisa, a gente vai tramitar só via Fala BR, porque aí a informação ela fica restrita ali, ela fica totalmente rastreável e totalmente segura, né? A gente tem certeza que um e-mail, claro, ele é menos seguro, né? Então, esse é o nosso objetivo a curto prazo agora, a gente fazer essa transição. Hoje, nós tramitamos processos para a corregedoria, para assessoria de correição, né, e para comissão de ética só pelo Fala BR. Para os outros gestores, a gente ainda faz por e-mail. Então, eu acho que no nosso caso ali não teria o que preencher na planilha, né? Porque vocês não teriam como acessar algum processo daquele tipo. Tá, mas nesse caso, esse que tu tá falando por e-mail, tu considera aquilo processo? Isso eu não entendi. Não, na verdade, o que a gente faz é dar ciência, né, à pessoa citada ali no acesso à informação, então na denúncia não, na reclamação, na solicitação, por e-mail. E aí a gente eles mandam a resposta por e-mail hoje e a gente cadastra no Fala BR. Então a resposta fica cadastrada no Fala BR. Ah, tá, então é um procedimento já de praxe fazer isso aí, então. Mas é um procedimento errado. É um procedimento errado porque ele é muito frágil, né? Ele vai ser passado tudo para o Fala BR. Ah, tá, não, isso sim, isso é o correto, ainda bem. É uma coisa a menos para nós também, né? Sim, é verdade. É um trabalho a mais a gente ficar lidando com o e-mail, né? Nossa, o e-mail, aí é que tá, são coisas que eu tinha até falado antes, né? Por exemplo, tu vai fazer lá, abrir as inscrições, né, de processo seletivo, por exemplo, né? Então, abre o portal de ingresso, né? Todo mundo faz a sua inscrição. Isso é só um exemplo que eu estou dando, né? Vai lá, faz a sua inscrição, aí quando chega na época de mandar os documentos para a matrícula, mandam por e-mail, muitas vezes, né? Alguns casos mandam por e-mail. Então, o e-mail é um risco. Aí, para tu ver, assim, quais são as portas que se abrem para a entrada de documento com informação pessoal. É e-mail, né? Aí tem o CIPAC, aí tem não sei mais o que, aquilo tramita, vai para lá, vai para cá. Se ele vai por e-mail, entrega para uma pessoa, aí vai para uma comissão, eu não sei como é que fica aquilo ali. Aí depois vai para o Drive também, passa para o Drive, e aí fica sendo, pelo menos agora na época da pandemia, ficou mais complexo, não tinha outra alternativa mesmo,
o Drive, né? Mas ele corre riscos, entende? Porque não tem segurança ali, né? Mesmo que tu diga que tu está controlando, ele não tem a segurança, entende? Então, essas coisas com o tempo vão ter que ser alteradas, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente tem que ter ciência de que o ideal é evitar certos problemas, né? E agora esse negócio de falar BR aí, que vai ser tudo por esse portal, né? É um portal isso aí. Então, Sim, melhor para vocês e melhor para nós também da gestão documental, porque aí é uma coisa a menos para se preocupar, né? Então, sim, tá ótimo. realmente. Não tem nenhum para colocar ali, então até já considero como finalizado, vamos dizer assim. Não vai Tem ter que tirar, então, tem que excluir aquela aba ali da ouvidoria, então, da planilha. Isso. Sabrina, aproveitando aqui, já que eu estou com a palavra, aquela observação ali da CGU, né, que eu mandei para você e tudo que a gente conversou, eu creio assim que nós não fizemos essa classificação, né, daquilo que eu tô vendo aqui. A gente está nesse processo, a gente está dentro ali eu também dei uma lida no acordo, a gente está caminhando, mas então a minha tarefa ali dentro hoje do SIC, ali no portal até dia 1º de junho, é atualizar aquela informação, que até o momento não foi feita essa classificação, é isso, né, só para confirmar. Não foi feita, porque aquilo que a gente falou ali no e-mail, até eu vi que a Sandra, eu sei que complementou depois, eu não consegui fazer a leitura ainda, mas a gente sabe que... Não fiz ainda. Só eu avisei a Juliane que eu Tá. vou ter uma resposta para ela, mas eu ainda não fiz, tá? Mas... Existem coisas ali que, como é que eu vou te dizer? É tudo sobre legislação, tá? Sim. Pelo que eu entendo, a autoridade de monitoramento da LAI é que ela é responsável para publicar essas informações. Eu não sei, olha só, nós tínhamos a autoridade de monitoramento da LAI, tá? A nossa CKDS, ela nunca funcionou. Já houve várias alterações dos componentes da comissão, tá? Mas ela nunca atuou, nunca, tá? Eu digo isso porque eu sou do grupo e nós nunca fomos convocados para nenhuma reunião, tá? E o presidente da comissão era a autoridade de monitoramento da LAI, né? Nunca aconteceu. Bom, então o que eu vejo é assim, ó, diz a legislação que tem que colocar o rol de documentos classificados, né? Isso está tudo dentro daquela normativa que você falou do grau de secreto ou transsecreto, tá? Ela entra ali, pelo que eu entendo. Sim. Uhum. Então, assim, ó, eu não sei quem é que colocava, quem do IFSC colocava aquela informação dizendo que não havia nenhum documento classificado, tá? É que era a própria autoridade de monitoramento da LAI, né? Nós do SIC ali também. Sim, no manual, porque no guia, tem um guia para isso, ele diz que se não houve esse trabalho, ele até dá um texto pronto para a gente colocar ali no site. É isso que hoje consta no nosso site, sabe? Eu até consultei outros institutos que têm o mesmo texto ali, sabe? Até institutos que no próprio acórdão, ali, por exemplo, o Instituto do Ceará, que eles citam como exemplo, eu fui lá na página deles e eles têm o mesmo texto dizendo que nenhum documento foi classificado ainda. A UFSC, ela classificou documento, tá? Classificou horrores de documento. A URGS tem alguns documentos que eles classificaram, bem poucos, tá? E tem a ver com grau de sigilo. Aí é que tá, como é que a gente vai classificar com grau de sigilo se não tem nada documentado antes, né? Então fica uma coisa estranha. Na verdade, não houve classificação nenhuma. E certamente tu vai ter que preencher ali a mesma coisa, tá? Que não teve informação classificada. Mas eu não posso te dizer com certeza, porque eu não sei como é que era feito esse trabalho da autoridade de monitoramento da LAI. Eu não posso responder por ela, entende? E eu também não tenho um conhecimento aprofundado, mas o que eu posso te dizer é que existem os artigos tanto da LAI quanto do decreto que regula a LAI, que fala sobre isso, que a responsabilidade é da autoridade de monitoramento, né? Mas eu acho que talvez ela não tivesse um conhecimento também aprofundado, tá? Porque ela também classificou documento em grau de sigilo, tá? Mas não aparece nessa informação do site. Então, eu acho que houve um equívoco ali de entendimento, sabe? Então, eu acredito que vai continuar a mesma informação dizendo que nesse ano, que termina, acho que agora é dia 16, né? Ou terminou, dia 16 de maio, de junho, não sei. 31 de maio.
31 de maio. Não vai ter nenhuma informação. Mas aí a gente vê isso aí, tá? O ideal é se informar com a CGU também direitinho, tá? Não, é que tem esse manual, sabe, Sandra? Não sei se você tem esse guia. Você tem conhecimento? Não tem esse guia, não tem. A Ah, eu única posso coisa te que eu sei é passar. sobre os artigos da LAI e do decreto que regulamenta a LAI. É o guia para publicação do rol de informações classificadas e desclassificadas e de relatórios estatísticos. Se chama assim o documento, né? Daí eu teria que ler isso aí. Mas ele é bem tranquilo. Então, se a gente não tem, se a gente está fazendo esse trabalho, eu vou colocar essa informação. Certo, aí depois teria pra que gente. ver, Manda. teria que ver, inclusive, como é que a Adila fazia, tá? Porque deve ter alguma coisa arquivada também, né, Juliane? Entende? Quer dizer, tudo que tu coloca lá para publicar, tu deve ter alguma coisa guardada no banco de dados, né? Então, ela deve ter alguma informação ali do como que ela fazia e o que ela estava guardando, entendeu? Então, tem que, como diz, né? Tudo que tu vai fazer, tu vai olhar o que está guardado primeiro, para daí Sim. fazer semelhante ou, né? Sim. Tá certo. Pode seguir, Sabrina. Bom, então, voltando aqui, deixa eu só expor outra aqui, deixa eu voltar ali para a planilha ali do plano. Aqui. Porque eu quero dizer que o que eu coloquei em vermelho ali são as minhas dúvidas, tá? Ou um alerta de que está faltando alguma coisa. Deixa eu só ver, o Gilberto, assim, ó, em relação a esse negócio ali do barramento, tu consegues mandar, tipo, alguma coisa pra gente, assim, pra gente colocá-la como evidência? Porque o que for colocado aqui vai servir lá para aquele PGT, porque o Teles vai fazer uma reunião com a gente na sexta-feira que vem, sabe? Ele vai cobrar isso. Até, inclusive, lá tá como ação concluída dessa questão do barramento, mas aí ele quer evidência de que, tipo, instituição tem isso mesmo, tu entendeu? Entendi, sim. Concluído, não está, né? A parte da DSI está ok, a gente criou a integração do CIPAC com o barramento, com o PEN, SEI. Gente, só um pouquinho que estão chamando ali na porta, viu? Só um pouquinho que eu vou atender a campainha. Um minuto, peraí. Mas, ô Gilberto, o que vocês tiverem aí, mesmo que não esteja completo, só informar, sabe? Para que a gente possa colocar dentro do processo, para não ter também nenhum. Para deixar tudo, vamos dizer assim, atualizado, sabe? Se vocês tiverem, já ajuda muito para a gente. Sim, mas não é uma questão de estar completo. Não tem problema, porque olha só, vou te dar um exemplo. Como eu te falei, Santa Maria também tem um processo aberto e eles também apresentam até nas próprias atas as dificuldades que eles estão tendo. Então, assim, nada é um mar de rosas, né? Então, não é que não está completo, tá, Sandra? Toda a parte de integração do CIPAC com o Protocolo Eletrônico Nacional e com o SEI está pronta. A gente entregou isso há mais de 2 anos. Sim. Só que até hoje ninguém sentou ali e disse assim, ok, vamos usar. Ninguém sentou aí e disse, ninguém quem, tu quer dizer? Ninguém, as áreas que a gente entregou isso até hoje, gabinete, protocolo, etc. Ah, tá. Então a gente vai ter que mexer com isso também. Não, mas aí o que dá para fazer? Ó, a parte, o negócio já existe ali, a ferramenta já está disponível, de repente a gente só coloca essa evidência ali, né? Questão de Agora, evidência, eu posso te dar o endereço, credencial, pessoa. Isso, pode ser. Perfeito. E dizer o que está faltando para que a gente daí, a partir que vai estar registrado aí, sabe, Gilberto? É isso que a gente quer. Não tá faltando, só registrar ali que está faltando o ok aí das áreas, né? Quer dizer, não é problema de vocês, vamos dizer assim. E aí todo mundo vai ter que se mexer para dar ok. Ok. Né? Só para dar assim aquela coisa, ó, tá faltando isso. Isso, temos isso, foi feito tanto, em tal dia, tal ano, mas está faltando a confirmação das áreas. E aí dizer o que ainda precisa. Só.
Porque aí isso aí vai Quando? servir, isso aí vai servir de subsídio também, principalmente para conversa lá com o Teles, sabe? Que aí eu deixo lá registrado também. Em várias outras reuniões ali do plano de transformação digital, a gente já falei isso para o Teles, já falei isso para o. Eu esqueci o nome do outro servidor que é diretamente responsável pela integração do barramento. Acho que numa dessas reuniões você estava até junto, Sabrina. Mas beleza, eu Sim. formalizo isso sim e entrego para Se a gente vocês. não deixar escrito, vai acabar se perdendo, sabe? Aí porque se não fica escrito, eles ficam toda hora cobrando, sabe? E até para a No, gente mesmo, né? Se o É, problema é relacionado ao próprio IFSC, é bom registrar, dizer, olha, a área tal precisa confirmar isso. E aí a gente vai, porque senão o pessoal se esquece, não se liga, né? Não se liga mesmo. Daí o ideal é colocar as claras, ó, tá faltando lá que essência lá da Pró-Reitoria X, ou sei lá o quê, tem que dizer. E aí a gente vai se ligar e passa para eles também, né? Ajuda a reforçar. tá. Então tá. Bom, aqui o 7, então, aqui o item 7 a gente está encaminhando assim, né? A Carla falou ali, né, que no caso ali da Proem tem vários servidores ali que estão afastados, né? Então aí foi dado ali para eles até o dia 10. Mas aí se a gente já tiver ali das outras áreas, né? A gente já tem ali a PROAD, ali a DGP, que já estão bem adiantadas, né? Eu acho que aí a gente já consegue ter um panorama, pelo menos específico, né? Por conjunto. E bem volumoso também. E a gente vai ganhando tempo e vai fazendo a nossa parte, né? Que seria olhar Sim. já os processos para dar uma adiantada ali, entendeu? Aí tem uma outra ação aqui, que aí, que a gente teria que verificar, né? Aqui também está para maio, tá? A totalidade dos novos autos são autuados em formato digital, tá? Tá bem assim, né? Tá escrito dessa forma lá no plano de ação. A ideia aqui de encaminhamento, então, era um encaminhamento para solicitando auxílio, né, para cada assessoria das áreas. Então, aqui até a Sandra colocou aqui em vermelhinho, né, levantar junto às unidades com apoio das assessorias os tipos de processos produzidos. Isso aqui eu acho que meio que já está caminhando em paralelo aqui agora, né? Então, tem muita coisa que a gente vai conseguir ter aqui de informação junto com a planilha, né, que está sendo preenchida, que está sendo Exato. disponibilizada. Isso porque na planilha a gente pergunta se é digital, se não é digital, né? Se é híbrido. E aí, né? Se não for digital, aí esses vão ser os primeiros que a gente vai se antenar, que tem que dar um jeitinho de seguir, né? Beleza. Ó, aqui a possibilidade de consulta pública do inteiro teor dos documentos e processos eletrônicos administrativos. Aqui está para setembro a ação. Aqui o responsável está a DETIC, aqui está colocado em desenvolvimento. E aí, isso aqui tem relação direta com a questão da restrição de acesso, né? Porque se tiver alguma coisa ali que não possa ser visualizada, aquele documento ele vai estar indisponível. Né? Quer dizer, o resto dos documentos ficam livres, mas aqueles que não têm, aqueles que podem ser visualizados, né? Na totalidade deles que não tem restrição. E aqueles que tiverem restrição, então vai, né, a ideia é aparecer uma observação ali, uma anotação, uma indicação de que esse documento ele tem restrição de acesso de acordo com a lei, né, normalmente é a lei da LAI lá, né, tal como eles colocam lá na federal. Artigo 31. Artigo Isso, da LAI. 31 da LAI, se for informação pessoal, e se for sigilo por bancário, sigilo, né, contábil, se for PAD, aí ele vai ter o argumento do lado ali, qual é o artigo, qual é a lei, né? Porque, assim, hoje eles conseguem fazer o download do processo inteiro, né, com todos os documentos. A única coisa é que se tiver restrição, vai ter que, ele não vai, né, não vai ser possível visualizar o conteúdo daquele documento e vai ter que ter uma observação nesse sentido, né? Por que não está dando para observar aquele documento? Por causa do artigo tal da lei. O futuro deles, que eles já estão estudando, é fazer o tarjamento, tá? Que o tarjamento só aparece na publicação.
Não, que aí tu amplia mais ainda a transparência, né? Mas no nosso caso, No acho nosso que caso, a gente vai tentar ver o que pode fazer. nós Não, vamos demorar um pouco. deixa eu só entender uma coisa nessa questão, então. Quando eu faço a busca para um processo dentro da parte pública do CIPAC, se dentro desse processo tiver um documento com grau de sigilo, esse documento ele tem que estar informado no processo, mas não acessível, ou ele não deve estar nem listado no processo? Não, ele pode estar ali, está listado lá e não ser Não, acessível para leitura só. ele pode ou ele deve? Como ele pode? Ele pode estar ali, mas Ele pode estar listado. Se tu olhar um processo... A minha dúvida não é poder ou não. A minha dúvida é, de acordo com o acórdão, ele deve estar ali? Não, mas o documento, ele faz parte do processo, ele está no processo. Não. Mas ele Eu não pode não ser estou falando do pelo processo. Olha só. Eu acesso o processo pela parte pública do CIPAC, certo? E aí, ali, ele me lista todos os documentos que fazem parte desse processo. Eu não acessei nenhum documento, ele só me listou. Então, a minha dúvida bem pontual é: um documento com grau de sigilo, ele deve estar listado, mas não pode ser acessado, ou ele nem deve ser listado? Ele só não pode ser acessado. Beleza, obrigado. Eu vou mostrar aqui o exemplo ali que a gente... nem é o grau de sigilo, seria a restrição de acesso, né? Que o grau de sigilo eu não sei bem como é que ele vai funcionar ali. Eu tenho que ver como é que funciona. Tu pegou de Santa Maria, né? Aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Processo Gostou, de né? retribuição por titulação, tá? Aí aqui a gente consegue ver os documentos, tá? E aí na ordem numérica também ali, ó, de ordem, a sequência de arquivamento. O número 1 é o requerimento, ó. O processo começa com requerimento e ele tem acesso restrito, está escrito ali em bege, ó. Acesso restrito à informação pessoal. Se tu olhar o download, ele consta, está todo listado ali, mas quando tu olhar o processo, tu não vai ver ele, tu vai ver a caixa só do documento. Aí a Sabrina vai te mostrar ali, né, Sabrina? Não, é isso. Então, ele aparece aqui, né, só para auxiliar ali o Gilberto. Ele aparece aqui, ele está listado, o documento tem o nome dele, tal, só que tem até o código. Não consegue visualizar, ó, porque informação pessoal de acordo com o artigo 31 da Lei 12.527. Isso. Que é a informação pessoal. Se Já tu for lá no download, Sabrina, se tu puder ir lá no download, aí ele vai ver como é que... Isso, download completo. Download completo. Isso, agora ele vai ver. Olha só, pelo menos Santa Maria faz assim. A gente está falando de elementos completamente diferentes, tá? Vocês estão falando de uma instituição que está com um grau de trabalho com os documentos muito mais avançado do que a gente. Claro. Hoje a gente não tem nenhum tipo de funcionalidade para dizer que um documento é restrito ou não. A gente tem só grau de sigilo. Ok? Dentro do CIPAC. Então, hoje, para mim fazer uma alteração na lista de processos do CIPAC, o documento deve ser... E tem um documento que foi colocado como... com qualquer grau de sigilo que a gente tem ali, indiferente do grau de sigilo está certo ou está errado. Existe o documento que foi colocado com grau de sigilo dentro do processo, esse processo está listado na parte pública. O documento vai ser listado ali, mas não vai ser acessível por ninguém. É isso, né? E só ser justificado porque ele não está aberto, entendeu? Só isso. Não. E da onde que a gente tira essa justificativa? Mas isso aí, na verdade, tem que colocar, né? Se ele está em restrição de acesso, qual é o motivo disso, né? Por que ele não pode ser visto? Exatamente. O meu ponto é justamente esse. A gente não tem isso hoje no CIPAC, né? Sim. Então, lá tu só classifica, mas tu não argumenta, né? Por que tu está classificando daquele jeito, né? O meu ponto é que, exatamente, eu não tenho como fazer algo que não existe, né? Então, a gente está fazendo alterações de cima do CIPAC hoje para publicização de processos e eu preciso saber o que eu faço com aquilo. Então, eu simplesmente vou listar o documento ali, só que ele não vai estar acessível. Ninguém vai poder nem imprimir, nem visualizar ele. E aí, depois, quando forem fazer as questões de customização para isso, aí vão colocar esses critérios de
de por que não pode ser acessível. Agora eu entendi o que você quis dizer, fazer uma coisa de cada vez, é isso que está falando, né? Tu pode não ter acesso, mas depois, com o tempo, vai colocar essa observação, é isso? Isso. Tá, não, é compreensível. É que, como tu não falou, a gente não entendeu, né? Eu sei que Santa Maria está muito adiantado, isso que eles têm muitos problemas, e eles ainda estão trabalhando com o código de classificação antigo ainda, hein? Eles nem atualizaram ainda, tá? Então, eles também têm problemas. E eu prefiro mostrar o trabalho deles, que é um trabalho legal, porque assim, ó, não adianta a gente mostrar o trabalho feito pela instituição que tá conseguindo pouca coisa além do que a gente está fazendo, sem mostrar o que seria o ideal, entendeu? Porque a pessoa vai olhar e vai dizer assim, a gente não consegue chegar no 100%, mas se a gente conseguir algo melhor, seguindo o caminho correto, é uma coisa do que ficar a gente inventando um monte de coisa e dar retrabalho no futuro, tu entendeu? Então a gente vai conquistando os espaços, né? Que é muito mais fácil. Então, se tu disse que se a gente não puder acessar, mas não vai ter uma informação hoje, mas daqui a um tempo a gente vai conseguir acessá-la e inserir essas informações, para mim tá bom. Já é alguma coisa, Gilberto, que o pior de tudo seria a gente proibir a pessoa de abrir o processo por causa daquela informação, entendeu? Não ter solução para aquilo, entende? Sabendo que o processo tem que ser ostensivo, né? É isso que eu penso. Mas se existe essa possibilidade, com o tempo, a gente melhorar, eu sou a favor. O que eu vou fazer, né? E aí, Sabrina, o que tu acha? Sim, com certeza. Eu acho que é isso. A gente vai caminhando aos pouquinhos. O Benoni falou que precisa sair. Bom, aqui, gente, então, em relação aqui às outras atividades, então, a ideia aqui tá para setembro, viu, Gilberto? Não sei como é que é esse prazo, né? Isso aí foi o plano que foi feito ali em janeiro, então, na verdade, a ideia aqui do plano é que ele seja colocado em prática até outubro, né? Porque em outubro a Tamara vai fazer a elaboração de um checklist para cobrar aí da gente essa questão, né? Então, nós estamos em maio, aí realmente né, o setor aí, não sei como é que está ali a questão das prioridades, não sei se a questão do órgão já foi colocada ali, né, na Nesse mesa. sentido, quando vocês tiverem mapeado todas as mudanças que são necessárias no CIPAC, vocês me avisam, a gente pega alguém da área de engenharia de requisitos, senta com vocês e a gente começa a escrever o que vai ser mudado no CIPAC. Uhum. Eu só vou conseguir te dar um prazo de quando que isso vai estar pronto depois que a gente tiver todo esse requisito levantado, né? Tá, é que aqui foi colocado que estava em desenvolvimento, mas os requisitos ainda não, vocês não têm eles Não, ainda. peraí. Isso aí, se vocês derem uma olhada no ambiente de homologação, boa parte disso aí tá feito lá, né? Uhum. Esse item especificamente, né? De consultar os processos públicos do SPAC. Uhum. Ah, tá, beleza, entendi. Esse item aí eu até não escrevi nada, porque como estava constando que era desenvolvimento de vocês, aí eu não quis mexer nisso, né? Deixar para vocês darem essa informação. Só uma curiosidade, posso falar? Eu acho que é mais para o colega da DETIC ali, que tem o domínio de sistema, de programação. Você estava perguntando como é que ia fazer essa restrição, eu acho, né, Gilberto? O CIPAC, o programador, ele tem como programar essa inteligência para, dentro de um conjunto, de um rol de documentos, você definir qual que vai ser oculto e vai ter alguma tarja lá, algum emblema de identificação e a justificativa legal, porque que ele não vai ser aparecer, porque os nossos processos, muitos, eles são justamente aquilo que se falou na outra reunião, eles são num documento, um arquivo único, né? Vamos por partes. Não existe um desenvolvimento de inteligência para fazer isso, né? A partir do momento que a gente tiver todas essas necessidades de novas funcionalidades e afins para dar conta do acórdão mapeadas, a gente vai começar a desenvolver e, na medida que forem inseridos novos documentos dentro do processo, quem estiver inserindo esses documentos vai dizer qual que é o grau de sigilo daquele documento, e aí sim, por aí vai, né?
Ah, tá. Então, Os, os atuais, o formato atual dos nossos processos, Gilberto e pessoal. Então, na verdade, como é que vai ser essa restrição dessa grande leva, desde quando a gente começou a implementar o CIPAC? Como é que vai ser apresentável esses documentos, uma vez que as nossas resoluções, pelo menos ali no DGP, fala, né? A gente solicita que os documentos sejam em arquivo único para facilitar a visualização, né? Muitas vezes os documentos são assim, requerimento, daí ali a gente abre, tem requerimento, tem um e-mail do servidor, que hoje em dia a gente tem uma resolução que fala que o benefício financeiro ele poderá ser concedido a partir da solicitação do e-mail, através da nossa resolução 02 do ano de 2020. Então, ali, na verdade, fala documento, a pessoa que cadastrou colocou requerimento, mas ali tem tudo, né? Tem o e-mail, tem o certificado, né? O diploma, e tem CGP que coloca até a sua instrução de processo, quando, na verdade, de praxe, a gente coloca lá na parte de movimentação, né? Daí a gente coloca lá o nosso despacho de instrução, que é como se fosse uma espécie de checklist com todos os dados ali para dizer que o processo consta isso, aquilo, né? A gente chama de instrução do processo. Mas é só porque os nossos processos atuais, assim, é tudo um bolo só, a maioria, né? Só para tu saber, assim. É isso. Não, Obrigada. isso vai ser muito mais processual do que sistêmico, né? O pessoal vai ter que mudar a forma como faz o cadastro disso aí, para dizer que cada documento vai ser do tipo tal, que vai estar sobre grau de sigilo tal, grau de restrição tal, nesse sentido. E só para dar uma notícia, assim, da outra reunião, vocês, a Sabrina ou a Sandra comentaram sobre estabelecer uma normativa na instituição sobre cadastramento, né, dos nossos processos no CIPAC, por exemplo, que eu só uso o CIPAC. Eu acho bem pertinente, assim, só para dar uma notícia, um exemplo. A gente, por exemplo, na DGP, a gente orienta essas GPs para que os servidores diretamente interessados no processo não façam cadastramento e nem movimentações, inserir documentos naquele processo que lhe é de interesse, porque fere, né, o princípio da transparência ali, no caso, o princípio da impessoalidade, né, porque a pessoa está diretamente interessada, fazer o seu cadastro, fazer a instrução do seu processo, fica dúbio, né, coloca em xeque ali a questão da ética, da boa-fé. Então, a gente já tem essa orientação já há um tempo, eventualmente tem servidor que faz ali, né, até outro dia eu passei uma dificuldade de fazer análise e a decisão da data de concessão da progressão de um processo, porque o processo foi inicialmente feito pelo próprio servidor, e a nossa resolução fala que tem que ser cadastrado no setor competente, que é o protocolo, né? E nas CGPs respectivas, assim. E aí, quando acaba o processo, foi saneado, teve uma falta, né, de atendimento de um dos requisitos, eu tive que pedir saneamento, e no retorno do saneamento, segundo a nossa resolução, fala que é a partir de que os atendimentos dos requisitos são atendidos, o benefício financeiro, né? E aí, como o servidor teve que fazer um outro protocolo a nosso pedido, e aí foi super difícil assim para eu tomar essa decisão e estabelecer uma lógica, né? Tive que estabelecer uma lógica ali para dar a minha decisão ali, que afim acaba eu que acabo analisando, né? Passo ali para a autoridade autenticar o processo ali, a decisão. Mas é porque como a gente permitiu que ia validar o protocolo inicial do servidor para não prejudicá-lo, né? Mas ele teve que fazer um protocolo adicional, um outro. Só que eu validei o pedido inicial dele, porque foi dito no e-mail que a gente ia considerar, porque ele reclamou ali, porque já fiz o processo, porque agora eu vou ter que esperar, porque agora vai demorar, porque não sei o quê. Daí a gente, não vamos prejudicar você, vamos considerar o seu protocolo inicial. Só que quando acaba o protocolo inicial, iria prejudicá-lo, porque o processo não estava adequado, teve que ser saneado. Então, se eu fosse contar desde lá no início e quantos dias ele demorou para me atender o requisito, aí ia demorar mais ainda para o atendimento do benefício financeiro. Então, assim, só resumindo, é bem complicado, isso tem que ser estabelecido. O servidor interessado não pode protocolar processo e nem adicionar, assim, documento, né? Processo do seu interesse. Acho que isso precisa ser normatizado, que eventualmente isso acontece, assim. Teve gente que já fez processo, mas lá na parte de documentos no CIPAC. Não era documento, era um processo propriamente dito, tinha que ser um número de protocolo. Então, assim, às vezes está faltando, né, uma normativa para que a gente possa dizer, a normativa, nossa resolução diz isso, né? Servidor interessado não pode, protocolo, nem interessado e nem que não trabalha, né, com aqueles processos, né? Tem que ser no setor de protocolo, né? Hoje em dia a gente tem uma instituição altamente especializada, né, bem desenvolvida, a gente tem protocolos para isso, para protocolar o processo, seu pedido, né? A pessoa não pode chegar ali no CIPAC e nem no FD, que eu também já identifiquei pessoas inserindo documento no AFD, quando não deveria inserir, né? Pessoas que não trabalham direto com essa parte, né? De inserção de documentos no AFD. Só para deixar uma notícia, assim, para vocês. Pois é.
Esse negócio do protocolo também é outra coisa, né? Na semana passada teve uma reunião também, a gente vai tentar se apropriar, mas essa questão do protocolo é uma outra questão que tem bastante relação com isso aí que a gente está vendo e que precisa de encaminhamento, né? Bom, aí assim, ó, e aí depois tem as outras ações do plano que vocês vão observar aqui. Tem uma assim, ó, priorização da implementação dos processos eletrônicos em macroprocessos. O que acontece? Na nossa percepção, né, depois de fazer todo esse trabalho, todo esse levantamento aqui, que não deve demorar muito mais para fazer isso, de acordo com o acordo, tem uma parte lá que eles falam assim, recomendações. E aí eles sugerem uma priorização dos processos né, a serem colocados para rodar de forma eletrônica. E aí eles colocam assim, ó, dispensas e inexigibilidades, projetos com fundações de apoio, licitações em geral, adesões a atas de registro de preços, contratações, fiscalizações de execução contratual, controle de jornada flexibilizada, pagamentos, controle de bolsa, auxílio, gestão do patrimônio, atendimento das demandas de órgãos de controles. A gente tem aqui uma fatia grande da PROAD, né? Tem uma coisa ali de DGP, né? A gente vê ali a questão da jornada flexibilizada, bolsa, né? Aí também tem uma interface ali com a PROEM, mas a gente já meio que já sabe assim por onde atacar, né? Quais seriam as prioridades que estão levantadas aqui por esse acordo. Eu sei também, a gente sabe que muitas dessas coisas aqui, muitos desses processos da PROAD já rolam de forma totalmente eletrônica, né? Depois o Luiz vai conseguir nos ajudar com isso, mas talvez até não precise fazer tanto, né? Só que enquanto a gente não tiver o mapeamento, a gente não vai conseguir dimensionar o nosso trabalho, né? Por isso que ele é tão importante, né? Esse preenchimento ali da planilha agora. Sabrina, tu fala em processo eletrônico? Isso. Sim, Na PROAD, acredito que não exista nenhum processo não digitalizado hoje. Uhum. Talvez alguma folha, mas aí se enquadra em documento. Mas em processo mesmo, é tudo digitalizado atualmente. Pois é. Então, a gente sabe que ali eu vi ali que tu está bem avançado ali na planilha, né? Pelo menos a gente sabe que talvez essa parte aí já esteja pronta, né? E aí a gente vai conseguir aí avançar naqueles outros processos que são descritos ali, né? Gestão eu precisaria de um prazinho maior, assim, se vocês pudessem me dar mais uma semana, assim, porque eu estou conversando com algumas áreas que não colocaram. Os processos meio que se repetem, né? Mas tem alguns detalhes ali que eu tenho conversado com eles e aí a gente pode acrescentar mais algumas coisas importantes ali que não estão. A próxima reunião vai ficar para o dia 8, né, Luiz? E aí eu acho que de repente a gente coloca isso aí com prazo, né? Ali estava maio no plano, mas é isso, né? De qualquer forma, se tiver um ou outro atraso ali nas etapas, o que importa é a gente chegar em outubro com essa encrenca feita, né? Então, não tem problema, viu? Claro, aí vocês têm ali, né, o documento, então, aqui está assim, ó, a disponibilização de botão específico da funcionalidade de pesquisa pública, então aqui está como realizado, mas aqui também, assim, acho que a gente só vai precisar também, de novo, daquela questão ali das evidências, assim, só para ficar bem claro ali que está lá, qual é o link, como é que eu faço para acessar. Isso aí eu acho que é importante para a gente deixar isso aí registrado, sabe? Porque todas essas evidências da realização dessas etapas, elas precisam ser inseridas no processo do plano do acórdão, né? Para atendimento do acórdão, entendeu? Então, isso daí também é uma outra necessidade, tá? E aí, claro, né? Aqui também tem outras coisas que estão um pouco mais lá para frente, né? Aqui está para setembro, né? Que são coisas aqui da DGC, né? Implementação de normativos internos, então essas questões aí a gente vai fazer, isso aí está mais lá para frente, para setembro. Mas tem uma outra aqui, né? Que é a última aqui que eu vou ler para vocês, que é essa aqui, a avaliação acerca da adoção do SEI.
para os IFES que não utilizam, né? Então, nessa reunião que teve na semana passada sobre o protocolo digital, eu não tive nessa reunião, né? A gente conseguiu a gravação para assistir depois. Me parece que o Jesué, o Rodrigo estavam na reunião. E eles fizeram ali, pelo visto, uma baita propaganda desse SEI, falando de outras funcionalidades dele, que é fantástico, é demais. Então, a gente vai ver. Até a Sandra botou aqui observação que o SEI não faz a gestão de documentos, mas, pelo visto, isso aí é para protocolo mesmo. Segundo o Delmar, hoje, se eles querem protocolar alguma coisa e mandar para fora, eles mandam por ofício e recebem por ofício também, né? Então, acho que essa aí é a ideia do protocolo, né? Facilitar justamente essa integração, né? Que é o que o barramento faz, né? Pelo que eu entendo, né? Agora, isso aí a gente vai precisar da resposta ali do setor de protocolo, porque, na verdade, essa mesma solicitação, ela é feita lá naquele PGT, naquele outro programa de gestão institucional, e aí, realmente, aí eu acredito ali que o Delmar ali, né, possivelmente seja necessário, né, até aproveitar aí que a Juliane está aqui, né, está ali do ladinho no gabinete, de repente fazer essa conversa com ele, para que seja possível a gente tomar alguma decisão em relação a isso. O Telesmagno lá, ele não está exigindo, sabe, que a instituição adote o SEI, mas a gente precisa pelo menos argumentar, sabe, se não vai ser adotado, por que não vai ser adotado, sabe, e isso, essa justificativa a gente ainda não tem para colocar no plano, entenderam? Quando eu falei sobre gestão de documentos, tá? Eu quis dizer que tanto o SEI, pelo que eu sei, tanto o SEI quanto o CIPAC, o SUAP, aquele, nenhum deles faz gestão de documentos, tá? Todos eles. O que é a gestão de documentos? É controlar o ciclo de vida dos documentos, né? Saber quando um documento cumpre o prazo de guarda dele dentro do arquivo corrente, depois ele vai ser transferido por intermediário e vai cumprir o prazo precaucional dele, tá? E depois disso, o próprio sistema, quando ele faz a gestão, ele avisa que aquele documento está passando de fase e a gente tem que tratar aquele documento, né? Fazer a transferência. Ele não faz automático, tá? Mas a gente é alertado pelo sistema. E quando o documento cumpre o prazo de guarda dele dentro do arquivo intermediário, tá? Cumprindo aquele prazo, ele também avisa e a gente já fica sabendo se aquele documento vai ser eliminado, qual é a destinação dele, se ele vai ser eliminado ou se ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Então, se faz a avaliação de documentos por meio da Comissão Central de Avaliação de Documentos, tá? Então, os setores, com o tempo, eles seriam alertados, vamos dizer assim, que já está vencendo essa fase, tá? Coisa que nem o CIPAC faz, nem o SEI faz e nem o SUAP faz. Eles podem ter algumas outras funcionalidades que o CIPAC pode não ter, mas de repente pode ser que o CIPAC tenha alguma coisa melhor do que o SEI, porque, vamos dizer assim, a Universidade Fronteira Sul, ela tem uma versão até meio recente aí do CIPAC, tá? Eles começaram a trabalhar com o SEI, e o SEI não fornecia algumas informações para eles, tá? Eles acabaram implantando o CIPAC para que eles conseguissem fazer um controle melhor sobre os documentos. Então, essa parte de documento sigiloso também eles conseguem, tá? É mais fácil de controlar e tudo mais. Mas gestão de documentos mesmo, nenhum deles faz. Eu acho que o Gilberto estava com a mão levantada e eu baixei sem querer, tá? Tu quer falar, Gilberto? A Dina também está com a mão levantada. Não, vou baixar então. Não, a minha dúvida era só com relação à gestão documental mesmo, que há muito tempo atrás a gente começou a estudar a integração do SIG com Arquivemática e com Atom, e aí depois a gente parou com isso por causa do desenvolvimento do Super, e aí o Super está num estado ali, acho que desde 2018, que eu não sei se o governo federal continuou com o desenvolvimento disso, não continuou. Eles mandaram uns slides para nós, até vou te passar depois, Gilberto. Eu acho que eu recebi a semana passada
ou faz uns 10 dias, eu nem me lembro. Eles informaram assim, ó, que vai ter um grupo de instituições que quiserem aderir para 2022, eles não vão pagar esse. Pelo que eu entendi, é um software proprietário, tá? Quem vai controlar é a DataPrev, tá? E quem aderir para o ano que vem vai ter que pagar um valor. E esse valor, é claro que ele não é um valor baixo, né? Eu ouvi dizer que era 360 mil. Então, o que eu tiver aqui sobre esse slide, eu vou te passar, tá? Daí passa para o Benoni também. Então, seria isso aí. Esse super também é um mistério, porque até então a gente não conhece ele, não sabe o que realmente ele faz. Mas eles disseram que seria um CIGAD. Tá? Aí teria que ver, assim, digamos que ele seja um CIGAD e desse para a gente implementar dentro do IFSC, tá? Teria que ver se a gente teria que migrar tudo que tem no CIPAC para ele, ou se ele pode interoperar com o CIPAC, tá? Vamos dizer assim, tem o sistema de negócio que faz a sua parte e o super faria a gestão de documentos, tanto do CIPAC quanto do SIGA, certo? Seria mais ou menos uma coisa assim. Ele seria o intermediário. E aí ele controlaria o documento e repassaria o documento, transferiria o documento para o Arquivemática, em 2 tipos de espaço dentro da Arquivemática. Para transferir aqueles documentos de longo prazo de guarda no arquivo intermediário. Por exemplo, digamos assim, tu tem um dossiê do aluno, né? E aí tu vai inserindo documentos ali dentro, tá? Como o tempo de guarda do dossiê do aluno é até 100 anos, ele deveria ficar dentro do Arquivemática, num espaço específico para arquivo intermediário, tá? Porque o destino do dossiê do aluno é a eliminação, ele não é de guarda permanente, né? E o que é de guarda permanente faria o recolhimento, né? Aí faria o trabalho de descrição de documentos, que é o tratamento do documento permanente. É bastante coisa. A SCGDoc teria que ser maior ainda para fazer isso. É muita coisa. Ô, gente, olha só, a gente falta aqui 15 minutos para o teto da reunião. Aí eu coloquei aqui, a gente conseguiu fazer a leitura aqui quase completa aqui do documento. Ali como última ação aí é o trabalho da Tamara lá, né? A auditoria, então, que vai fazer o checklist para conferir, né? Se não ficou faltando nada. Como encaminhamento, então, para a próxima reunião, que vai acontecer no dia 8 de junho, ficou o seguinte, então, a finalização do preenchimento dessa planilha aqui, vou até colocar aqui o link, né? Só botar aqui rapidinho. Da planilha, então, né, de levantamento ali dos processos pelas áreas. Aí, assim, eu estou pontuando ali, né, aqui de TIC, então eu vou tirar, porque o Benoni ali já falou que, né, já colocou a licitação, né, aí a gente só falta ali da DGP, da PROP, né, aí a PROEM, a auditoria, aí o gabinete ali, né, Juliane, tu que está aí, né, ali com a galera ali o gabinete de diretoria executiva, eu sei que a diretoria executiva deve ter bastante coisa ali, né, se puder fazer aí, nos ajudar, né, como integrante aí da equipe a motivar aí o grupo, né, nos ajudar nessas coletas, aí vai ser bem importante. E aí, viu, Gilberto, para ti só ficou aquele envio de evidências das coisas que estão prontas ali, né, que é a implementação ali do meio eletrônico para realização do processo administrativo e a disponibilização do botão específico de funcionalidade da consulta pública, que aí fica às vezes mais fácil para ti, né, que aí tu já vai lá, já coloca o link, né, para dar acesso daquilo, né, a gente já deixa bem evidente que essas coisas ali já estão prontas, né, e já coloca aqui na planilha para deixar isso aí já matado, tudo bem? Sabrina, só uma coisinha que eu queria só acrescentar aqui, ó. O Benoni colocou aqui, ele escreveu, não tinha visto, que a documentação sobre o CIPAC está toda no colegiado SIG-RH e portal institucional. Eu vou dar uma olhada nessa página, tá? Dos colegiados aqui que eu encontro ali. E assim, ó, o que eu estou precisando também é o material esse de como foi conversado todo esse tema junto com a Tamara.
Ontem, quando eu fui lá na reitoria, eu falei com a Tamara e ela me disse que ela participou daquela reunião, lembra a reunião sobre o CIPAC, né, junto com o governo? Ela me disse que foi ela, eu achei que era o Benoni que tinha ido, ela disse que foi ela e o Gariba, os dois juntos. Aí eu pedi para ela o que ela tinha de documentação para também me fornecer para a gente poder rechear, vamos dizer assim, o processo. Tá Acho bom? que a gente vai precisar só deixar, só vamos deixar no e-mail ali escrito, que senão ela pode perder. O que o Benoni fala ali também é a documentação ali que é gerada pela DETIC, né? Porque o que acontece ali, eles não têm processo assim, tipo, não tem o volume de processos que tem a DGP, então ali eles têm o comitê de governanças, as coisas, né, os documentos produzidos ficam ali disponibilizados ali no SIG-RH. Acho que foi isso aí que ele quis dizer, né? Ali no caso. Eu acho. Não, é que ali ele disse, nossa documentação está toda no colegiado SIG-RH. Eu Não, mas acreditei que era alguma coisa sobre o CIPAC, que foi formado um GT na época, não sei se tem não, mas eu perguntei para ele sobre o preenchimento aqui da planilha, se eles tinham processos ali na DETIC. Tá E bom, aí, nesse caso são eles que têm que saber isso. Né? Não, sim, aí ele fala que o que ele tem, assim, o que eles têm de documento é o que está colocado ali no SIG-RH. Mas o que interessa é processo mesmo que eles tenham aberto dentro do CIPAC. Não, assim, aí para nós não cabe, é que nem a Juliane ali, se vai tudo pelo Fala BR, também não é o caso aqui, tá? Então tá. Ok, gente, então é isso aí, ficou aqui, né, o documento aqui, essa nota aqui da reunião de hoje está ali disponível para vocês, se vocês quiserem fazer qualquer adequação, é só falar, tá bom? Isso. Gente, eu vou me despedir, aproveitar e atender a porta de novo. Até mais. Boa tarde. Tchau, pessoal. Qualquer coisa é só entrar em contato, viu? A gente tem o grupo ali do chat, só fazer contato. Um abraço. Ok, Valeu, obrigada. gente. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.